A minha história é com o meu padrasto, mas eu tenho que avisar vocês que é uma história bem pesada, bem forte, bem triste. Então, se você está passando por um problema, está sensível, pula esse vídeo, porque realmente é difícil até para mim conseguir contar aqui. Então, eu imagino que para muitas pessoas não vai ser nada fácil ouvir. Quando eu fiquei grávida do meu primeiro filho, eu enjoava muito, muito, muito. Nada parava no meu estômago. Na época, eu só tinha 15 anos e morava na casa da minha mãe. Morávamos eu, a minha mãe, o marido dela, que não era o meu pai, e os meus dois irmãos, que são filhos do meu então padrasto, né, do novo marido da minha mãe. O pai do meu filho, ele nunca quis saber. Ele foi um namoradinho, sabe, de adolescente. Quando eu contei pra ele que eu tava grávida, ele sumiu no mundo. Então, tudo que eu precisava, a minha mãe que tinha que me ajudar. Eu só tinha 15 anos, não tinha como eu trabalhar. E o meu padrasto sempre jogava isso na minha cara. A cada exame que os médicos me pediam, ele falava assim: cadê o pai do seu filho? Só foi homem pra fazer, né? Foi abrir as pernas para qualquer um, é isso que dá. Agora sua mãe é obrigada a se virar. E como meu padrasto era muito agressivo com a minha mãe, ele bebia demais, sabe? E várias as vezes que ele chegava alcoolizado em casa, ele agredia a minha mãe. Então eu tinha bastante medo dele. Por mais que ele jogava na minha cara, por mais que ele falava coisas assim que me intrigava, que me machucava, que me deixava chateada, eu abaixava a cabeça e não falava nada. Como eu enjoava demais, 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 nada parava no meu estômago, então eu fazia uma suplementação bastante forte. Eu tomava 3 tipos de vitamina. Até que um dia as minhas vitaminas acabaram e eu fui falar para minha mãe, porque o médico tinha deixado bem claro que eu não podia ficar sem tomar aquelas vitaminas. Eu cheguei nela e falei assim: mãe, as minhas vitaminas estão acabando, só tem para hoje, tem que comprar mais. O meu padrasto, ele estava bastante alcoolizado e ele já veio me xingando, falando assim que eu era uma safada, que eu tinha engravidado na rua só para poder trazer carga para minha mãe, que mal dava conta de nós, que éramos filhos dela. E naquele dia eu estava sem paciência, sabe? Eu já tinha discutido com uma colega minha que tinha preconceito por eu estar grávida. Então eu acabei respondendo, eu falei assim: olha, você não é meu pai. Eu não tô pedindo pra você, eu tô pedindo pra minha mãe e você não tem direito de falar nada, porque até as cachaças que você toma é minha mãe que banca. Quando eu falei isso pra ele me agrediu muito. Os meus irmãos tentavam tirar ele de cima de mim, a minha mãe, mas ele estava muito fora de si e o alvo dele era só a minha barriga. Chute, soco, soco, chute. Eu fui parar no hospital e meu bebezinho, aquele ser tão inocente que não tinha culpa de nada, foi morar com o papai do céu. Eu já estava entrando no 8º mês de gestação e meu príncipe era perfeito, perfeito, perfeito. No hospital mesmo chamaram a polícia, né? Eu denunciei e com isso ele ficou vários meses foragido, vários meses mesmo. Até que quando isso se acalmou, a polícia parece que já não estava nem aí mais, ele voltou para nossa casa. Isso deveria ter cerca de, sei lá, uns 6 meses. Eu sei que ele ficou muito tempo foragido. E eu fiquei boba de ver o quanto a minha mãe acolheu ele na nossa casa, como se ele não tivesse feito nada, como se ele fosse uma pessoa normal, como se ele não fosse um monstro que tinha assassinado o meu bebê, sabe? Eu não podia ficar embaixo do mesmo teto que ele. Só que eu não tinha ninguém, eu não tinha família para me pedir ajuda, eu não tinha um amigo, um vizinho. Gente, sério, eu não tinha ninguém para me estender a mão. Só que eu lembrei que quando, né, aconteceu aquilo, que eu fiquei internada do meu bebê, tinha uma assistente social que ela ficou o tempo inteiro comigo no hospital e ela falou assim: olha, qualquer coisa que você precisar, liga no conselho tutelar, pede para falar comigo que eu venho, eu te ajudo no que eu puder. Então eu resolvi ligar para ela.
Eu liguei, contei, falei assim, olha, o meu padrasto, ele tá de volta em casa, eu não posso morar embaixo do mesmo teto da pessoa que, né, fez o que fez com o meu filho, por favor, me ajuda. Então, eles me recolheram, eles pegaram na casa da minha mãe e me levaram para um abrigo de menores. E por lá eu fiquei até os meus 17 anos, quando eu tive que sair, porque essa casa só aceitava até os 17 anos, eu tive que sair, retornei para a casa da minha mãe. Mas seria provisório, eu ia ficar ali só até eu conseguir um trabalho, conseguir me estabilizar e arrumar um cantinho, né, que eu pudesse ficar e pudesse pagar. Assim que eu saí, eu já fiquei doida procurando trabalho, porque eu não queria ficar naquele lugar. Só que nesse meio prazo, meu padrasto se vingou de mim. Eu lembro que quando ele fazia tudo que ele fez comigo, ele falava assim que eu ia pagar por ter feito ele ficar tantos meses fora de casa, que eu era um demônio na vida deles, que por minha culpa ele foi obrigado a ficar quase um ano longe dos filhos dele, enquanto ele fazia... Ele me fez sua mulher, se é que vocês me entendem, e ele fez isso de uma forma tão agressiva que eu passei 45 dias no hospital e até fraldas eu tive que usar. Dessa vez ele foi preso, dessa vez ele não conseguiu fugir. E poucos dias depois que ele foi preso, eu soube que lá na cadeia fizeram com ele a mesma coisa que ele fez comigo, só que bem pior. Tanto que ele não sobreviveu. E eu não vou mentir. Quando me contaram o que tinha acontecido com ele, que ele não sobreviveu, eu senti sim uma certa leveza no coração, um certo alívio. Parece que eu respirei um ar mais puro, que daqui pra frente eu ia poder viver sem medo, sabe? Sem rancor. Mas também não é desse jeito, tem coisa que fica cravado na alma, né? Mas o fato é que quando eu saí do hospital para casa, a minha mãe não me aceitou. Ela surtou, ela me agrediu. Aos berros ela falava assim, você tá feliz? Não era isso que você queria? Você tá feliz pelo que você fez com meu marido, o pai dos seus irmãos? Pega as suas coisas e some da minha casa. O pior é que eu não tinha para onde ir, sabe? Mas a minha mãe não estava se importando. Ela queria se vingar de mim também. Como se o monstro da história fosse eu e não o marido dela. Então eu, em desespero, peguei as minhas coisas, saí de casa, fui até um orelhão e liguei a cobrar para aquela assistente. Contei para ela o que estava acontecendo comigo, falei que eu não tinha onde ficar e ela imediatamente falou assim, olha, fica aí que eu vou te buscar. Ela me pegou, gente, me colocou dentro da casa dela e por lá eu fiquei até que eu tivesse alguém para cuidar de mim. Ela conseguiu trabalho para mim, ela me fez voltar a estudar, terminar os meus estudos. E por muitas vezes, quando eu já estava assim, estabilizada, eu falava para ela que ia alugar um cantinho e sair da casa dela, porque ela não tinha obrigação. E ela falava assim, não, você não sai daqui sozinha, você só sai daqui quando eu tiver certeza que você tem um companheiro que vai te ajudar, que vai te amparar. E foi assim que aconteceu. Infelizmente, tem 5 anos que ela faleceu. E foi uma passagem que eu senti muito, porque aquela mulher, gente, nossa, foi o ser mais bondoso que eu já conheci na Terra, né? Foi literalmente o anjo que Deus colocou para me dar a mão, para me dar uma segunda oportunidade de sair daquela vida que eu vivia. Hoje eu tenho 47 anos, tenho 8 filhos. Eu sempre quis ter uma família grande porque eu sentia a necessidade de ser uma mãe completamente o oposto que a minha foi para mim. Só que a minha história ela não terminou. Hoje a minha mãe mora comigo, porque ela tá bem velhinha, tá doente e muitas pessoas me julgam, sabe? Quem conhece a minha história, quem viu falar, né? Porque na época todo mundo falava nisso, fala, nossa, você tem um coração de ouro. Eu não vou mentir, falar assim que eu não tenho mágoa da minha mãe, porque eu tenho, sabe? A mágoa fica, não tem jeito. Só que eu não poderia virar as costas para ela e simplesmente jogar ela na rua, velha, doente da forma que ela tá. Porque os meus irmãos,
que são filhos daquele monstro, não estão nem aí para minha mãe. Então eu me vejo na obrigação de cuidar dela, porque apesar de tudo que eu passei, apesar dos vários tombos que a vida me deu, eu ainda me considero uma vitoriosa, uma pessoa boa, uma pessoa de coração puro, que só deseja o bom, né, o melhor para os outros. Então, eu não conseguiria pagar na mesma moeda as maldades que a minha mãe fez comigo. E tem outra coisa também. Apesar de que ela nunca falou nada, minha mãe nunca me pediu perdão, ela seguiu a vida normal, como se ela não tivesse feito nada, mas eu consigo ver no fundo dos olhos dela o remorso que a corrói por dentro, sabe? E para mim, não existe castigo pior para o ser humano do que o remorso, a culpa das coisas que a gente fez e não tem como mudar mais. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Que história pesada, né? Confesso pra vocês que não foi nada fácil pra eu conseguir interpretar, ainda mais no momento meio que delicado que eu tô passando agora. Custei me recompor pra poder finalizar esse vídeo aqui pra vocês. E eu que quis colocar esse anúncio aí no começo, porque eu vi, né, que a história era bastante pesada e eu sei que nem todo mundo tem psicológico pra ouvir esse tipo de história. A minha intenção aqui não é de jeito nenhum causar gatilho pra ninguém. Então, sempre que as histórias fossem tristes, pesadas, eu vou tentar deixar esse anúncio no começo, tá? E apesar de ser uma história muito triste, muito pesada, eu me vejo na obrigação de interpretar, até pra deixar de apoio pra essa seguidora, né? Porque eu sei que aqui nos comentários muitas pessoas se sensibilizam, deixem sua força, seu apoio. E eu vejo a importância também de talvez essa pessoa escutar a história dela pela boca de uma outra pessoa para ela ver o quanto ela foi forte e o quanto ela é um ser humano incrível, que apesar de tudo que ela passou, ela não abandonou a mãe. Eu não sei se eu, mas conseguiria, porque eu também sou uma pessoa de coração que só Deus conhece, viu? Apesar de tudo que ela passou, né? Apesar da mãe dela sempre ter ficado contra ela, no momento que a mãe dela tá precisando agora, tá idosa, tá doente, ela colocou essa mãe em casa e tá cuidando. E eu tenho certeza que isso que ela tá fazendo não é pro bem da mãe dela. Na cabeça dela sim, né? Mas o bem que ela tá fazendo é pra ela mesma. Eu sei que mais tarde ela vai colher esse bem. E é isso, meus parabéns pela sua força, desejo felicidade pra você, pra sua família. E pra vocês, gente, apesar de que... Ai, tô tremendo porque eu tô finalizando aqui na mão agora, que vocês estão gostando. Vou ficar finalizando assim, porque muita gente falou, ai, gostei, ficou mais natural. Mas eu ia falando assim, que apesar da história ser pesada e triste, deixa seu joinha aí pra ajudar no engajamento, no crescimento do canal, tá? Se inscreve e ativa o sininho pro YouTube te avisar quando eu postar a história nova. Me siga no Instagram, vou deixar aqui na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E também, se você quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui no canal, eu vou deixar o e-mail aqui, ó. Eu gosto de lembrar, gente, que o canal é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo. E as histórias que eu conto aqui são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias, sim. Sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção aqui não é enganar ninguém, é trazer entretenimento pra vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau, fui!